Olá, sejam bem-vindos ao canal E-Cidadania, o seu canal de informação e esclarecimento. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é interessante a todos nós, que é o trânsito. E nós trouxemos uma pessoa hoje que é especialista no assunto. O nome dele é Larson Orlando. Ele é funcionário do Detran há 23 anos, é graduado em Educação e Gestão de Trânsito e Transporte, também é pós-graduado em Gestão e Direito de Trânsito, é instrutor e examinador de trânsito e é docente também em cursos de reciclagem. Larson, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Everton, o espaço que a Cidadania tem dado ao Detran do Paraná. Desde 2011 nós estamos tendo aí uma iniciativa em querer proporcionar à população do Estado avanços, tanto na área tecnológica e também em ciclos de palestra. Até agradeço a oportunidade mais uma vez, em nome do diretor-geral do Detran, Dr. Marcos Tradi, o qual teve a iniciativa de fazer com que essas palestras atinjam o maior número possível de pessoas, a fim de que evitemos aí maiores problemas no trânsito em questões de acidentes. Para a gente facilitar a nossa comunicação aqui, vou contar para você onde é que eu conheci o Larson. O Larson ele foi fazer uma palestra lá no meu ambiente de trabalho e eu achei muito interessante tudo que foi exposto. O conhecimento do Larson é muito amplo e muito vasto. Ele é um pesquisador da área, traz muitos números e a gente vai aqui, no decorrer da nossa conversa, você vai perceber a quantidade de informações que ele tem para nos passar. Bom, Larson, quando a gente fala em trânsito, a gente sabe que o trânsito hoje ele passa por uma triste realidade. Então, um número que eu vou trazer para você, é claro que você tem muitos outros, é que até 2030, a Organização Mundial da Saúde faz uma estimativa de que, por ano, no mundo, morrerão em torno de 1 milhão de pessoas, até 2030. Sei que você tem outros números do Brasil, números do Detran do Paraná. Então, qual é o cenário que você vislumbra de tudo isso? Veja, nós temos aí um índice apontado pelo Denatran em suas pesquisas de que 125 pessoas morrem por dia vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. Perceba que a palavra vítima é uma palavra oriunda do latim e vítima significa vencido, derrotado. Então, quem gostaria de ser derrotado em qualquer situação da vida, seja numa entrevista de emprego, num concurso público, enfim, né, numa compra de um carro, alguma situação nesse sentido. As pessoas acabam achando que não é problema isso, né? Quando a gente entende que 50% dos leitos dos hospitais públicos do Brasil estão ocupados por vítimas de acidente de trânsito, por esses vencidos e derrotados pelo trânsito, a gente começa a parar e pensar. Porque é fácil falar vítima, né? Mas quando eu pego a etimologia da palavra, traduzo ela numa questão mais próxima, mais sentimental, uma pessoa derrotada pelo trânsito, que é algo que nós devíamos conhecer, porque em todo momento nós estamos inseridos no trânsito. Enquanto pedestre, enquanto ciclista, passageiro, motorista, motociclista ou garupa. Nós estamos participando do trânsito em qualquer momento. Mas será que o pedestre sabe o direito e dever dele? Está no Código de Trânsito Brasileiro. Está escrito lá no Código de Trânsito Brasileiro. Eu costumo dizer, Everton, que todo cristão, quem tem uma religião, tem um manual em casa. E qual que é o manual do cristão? A Bíblia Sagrada. Né? Ou outro livro, dependendo da religião. E o manual do motorista, qual que é? É o Código de Trânsito Brasileiro, o manual do pedestre. E todos têm um Código de Trânsito Brasileiro em casa? Será? Eu faço parte do trânsito, muito mais do que vou à igreja. Na igreja eu posso ir 1, 2, 3 vezes por semana, mas no trânsito eu estou todo dia. Mas será que eu tenho esse manual em casa para saber o meu direito e obrigação? Entende? Então é uma coisa bem profunda, é uma coisa que merece atenção de pararmos para pensar mesmo. É um problema de saúde pública. Quando você fala da vítima e dos leitos dos hospitais, eu vou abrir um parênteses aqui para fazer uma observação. Claro. Mas na questão jurídica, que a gente hoje está tratando, por exemplo, da questão de previdência. A previdência faz parte de um grande grupo chamado Seguridade Social. E a saúde faz parte desse grupo, para onde canaliza uma parcela desse orçamento, vai para lá. Então, como você falou, essas vítimas ocupam
50%, né, dos leitos dos hospitais. E veja você, como você falou, existem esses números de mortos, mas como você sempre ressalta, existem aqueles que vão ficar inválidos, que não vão poder voltar ao trabalho, né? E essas pessoas que não vão voltar ao trabalho, elas se tornam clientes do INSS. E o INSS quem paga? Toda a sociedade paga. Então, indiretamente, todos nós pagamos por essa falência do sistema. Na verdade, todos nós somos vítimas do trânsito, direta ou indiretamente. Né? E o interessante é que a gente não vê isso. Vamos puxar um gancho, já que você trabalha na área da reciclagem, como é que você percebe a visão desse motorista? Porque ele vai para lá, ele sempre acha que ele está indo para lá, que ele está perdendo tempo, que o Detran está indo lá, que o Detran é um estorvo na vida dele, mas ele não consegue fazer uma reflexão de que ele está ali porque ele está errado, porque existem regras, um código de trânsito que ele aprendeu uma vez quando ele foi tirar sua primeira habilitação e depois não fez mais. Nem na renovação, hoje é pedido esse estudo, você faz uma renovação, um exame de saúde, mas não existe nada mais aprofundado, e o código de trânsito ele é dinâmico, ele vai mudando, a lei vai mudando. Exatamente. Como é que você vê isso lá na reciclagem? Olha, Everton, as pessoas, como você bem disse, as pessoas têm uma má impressão sobre o curso de reciclagem, né? Acha que é um castigo você ficar lá às 30 horas aula assistindo o beabá do Código de Trânsito Brasileiro, informações muitas vezes que as pessoas consideram como inúteis. E não o são. Quando você entra numa sala de aula com os nossos docentes que têm um preparo exemplar e característico de poder trabalhar com uma turma nesse sentido, né? Um público-alvo diferenciado que é o condutor infrator, as pessoas acabam confundindo aí como castigo. E o bonito disso, Everton, é quando a pessoa inicia o curso, que está todo mundo carrancudo, chateado, triste, desmotivado, e chega no final do curso, ao final das 30 horas aulas, as pessoas têm aquela inversão e muitos querem ficar ainda batendo papo sobre o que aprenderam naquele ambiente. Então, é bonito de ver, é bacana de ver, você sentir a inversão da pessoa que entrou triste, digamos assim, por estar lá naquele momento, porque não queria estar, contrariada, e no final ela viu que o que ela aprendeu só agregou na vida dela. Tanto para ela quanto ao ente querido, familiar, porque ela com certeza foi um multiplicador daqueles ensinamentos. Essa inversão de valores para quem dá aula, para quem participa e vivencia uma turma com 50 alunos, é fantástica. Você vai trazer outras informações para a gente aqui, é claro, mas é enriquecedor você trazer essa informação para mim e para quem está aqui nos assistindo, porque as pessoas realmente não têm essa visão lá da realidade. Distorcida. Né? É distorcida. Então é bem bacana você mostrar isso, o outro lado. Ou seja, a reciclagem vale a pena. Como a própria palavra já diz, né? Você vai reciclar, né? Você vai sair de lá atualizado com tudo que aconteceu. E das nossas conversas, da sua palestra, e a gente já passa até para o outro ponto, que é a questão dos equipamentos de segurança. Eu percebi na sua fala, e você vai falar para a gente aqui também, o quanto nós não sabemos utilizar os equipamentos de segurança. Eu, particularmente, você falando e fazendo a tua apresentação, a gente começa a rir sozinho, né? Porque a gente vê, nossa, eu não tinha a menor noção, como você fala, por exemplo, da posição das mãos no volante, que a gente anda tão despreocupado, tem gente que anda com a mão em cima, outra com a mão embaixo, a gente nem sabe quais são as posições que a gente deve segurar o volante com relação ao airbag, que pode se tornar uma arma contra nós. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dos equipamentos de segurança, até citando já esse do airbag também da posição, que eu acabei aqui já trazendo, porque para mim foi uma novidade. Interessante, Everton. Os equipamentos de segurança do veículo, eles são projetados e concebidos para que nos dê a segurança devida. Só que eu preciso saber utilizá-lo para que esse equipamento não me comprometa fisicamente, em algum sentido em que possa causar um dano maior do que o trauma causado pelo acidente de trânsito.
que ocorre? As pessoas sabem que tem equipamento obrigatório, mas de nada adianta saber que tem se não souber utilizá-lo. Vou dar um exemplo, como você houvera dito, o airbag. Nós temos a posição de segurar no volante, é extremamente importante. Porque essa posição que nós chamamos de 9,15, que é a posição recomendada mundialmente para se segurar o volante, não só pelo fato de que o airbag, se ele for inflado, ele vai passar pelo vão do volante, pelo aro, normalmente sem atingir nenhuma parte do seu braço. As pessoas não param para pensar nisso. Mas também vai me dar uma condição de dirigibilidade firme. No caso de estourar um pneu, de uma aquaplanagem, o que vai me dar a melhor condição de segurança e de técnica para manter aquele veículo num foco adequado é essa posição 9,15. Muitos utilizam a mão assim, aqui embaixo. Agora imagine, você está segurando a mão aqui em cima, que é uma posição de descanso momentâneo. Claro, você não vai ficar dirigindo uma viagem com 400 km segurando assim, cansa. Às vezes uma posição momentânea para descansar, esse posicionamento é interessante. Aí você imagine se o airbag é inflado numa condição de acidente e tua mão está aqui em cima. A 300 por hora que esse airbag sai de dentro do compartimento, pegando no teu braço e jogando a 300 por hora. Você projetou umas fotos de lesões. Nós temos casos de amputação de punhos por conta de uma tampa que reveste o compartimento do airbag e que corta as mãos por conta do mau posicionamento das mãos. Terrível, e a gente nem... Terrível, e nós não paramos para pensar. Justamente. Difícil uma concessionária quando você pega um carro e ela só diz que tem vários airbags, aí o cara se sente protegido. Quando na verdade o equipamento está para nos proteger de fato, mas mal utilizado vai causar um dano seríssimo. Na maioria dos casos o próprio vendedor não sabe o funcionamento. Exatamente. Outro exemplo, não só as mãos no painel, mas quantas pessoas viajam com os pés no painel? Coloca, principalmente o passageiro, descansa, coloca o pé no painel e viaja. Só que a gente não sabe quando seremos envolvidos no acidente de trânsito, ou nos envolveremos no acidente de trânsito, tem diferença. Eu serei envolvido é quando eu sou numa condição de terceiro. Eu me envolver é quando eu causo esse acidente. Então nós não sabemos quando vai acontecer. Um mal súbito, alguém que perdeu o controle e vem em minha direção. E aí? Um animal na pista. Um animal na pista, o pé sobre o painel. E aí, como é que faz? A 300 por hora aquele airbag infla na tua perna, vai causar um dano. Se for um animal de um tamanho que acione, Exatamente, a colisão no veículo acione. O sistema identifique que a desaceleração foi tamanha que necessitou a deflagração do airbag, o que vai ocorrer? Não importa se é um animal, pode ser um pedaço de madeira, não importa. É o equipamento que vai identificar. Gravíssima, mortes, E é um equipamento para nos proteger, mas só que mal utilizado. Uma coisa que acontece comigo, eu que tenho filhos pequenos, e acontece com criança naturalmente. Você está viajando e eles já têm um tamanho que não utilizam mais aquele bebê conforto, que vai deitadinho, que é aquela cadeirinha maior, certo. Só que eles dormem. E aquele cinto ele fica naquela posição e o pescoço fica solto. Perfeito. E a gente sabe que uma freada brusca, o movimento do chicote do pescoço pode causar uma lesão e a morte. Exatamente. Como é que a gente tem que fazer nessa situação? Que geralmente a criança quer tirar o cinto, quer dormir sobre o banco e eu, sinceramente, a gente não sabe o que fazer. Compra aquele dispositivo que põe no pescoço para o pescoço ficar pelo menos apoiado, tira o cinto, põe para dormir. O que você recomenda? Então é importante, Everton, frisar, até para quem nos assiste, que tem uma resolução do CONTRAN, a 278, que ela não permite qualquer apetrecho no cinto de segurança. Seja almofada no cinto, qualquer proteção para não sujar. Enfim, não pode ter nada no cinto de segurança que comprometa a utilização dele, que trave, que afrouxe ou interfira no funcionamento. Esse é um primeiro ponto. Criança entrou no carro, ela tem o costume, já em 2 quadras já dorme. Isso é normal. Os pais têm que estar vigilantes quanto a isso. Sempre olhar a posição de como essa criança se encontra no banco traseiro. Uma questão porque você olhar, principalmente se ela está acomodada atrás do motorista, como que o motorista, ela está sozinha no carro, não tem outro passageiro, como que eu vou vigiar essa criança? Até porque, como você bem frisou, a criança dorme, o pescoço mexe, pende para um lado e o cinto acaba passando numa área vital do pescoço. Ok? Aí pode ser que esse cinto não trave,
porque o mecanismo entenda, se for um cinto de 3 pontos, aquele ajustável, né, que a gente fala que que tem uma roldana, né, um pêndulo que faz o mecanismo retrátil para que o cinto funcione corretamente, o mecanismo entenda que aquele cinto está em atitude ainda de ajuste, pode ser que ele não trave. Né? E se travar, vai causar um trauma no pescoço dessa criança. Inevitável. Né? Fora o efeito chicote, que é o ajuste correto do encosto de cabeça, que muitos não dão valor a esse item importantíssimo, que é o encosto de cabeça. A gente não sabe utilizar o encosto de cabeça. O encosto de cabeça é um item importantíssimo, responsável aí, Everton, por lesões gravíssimas de tetraplegia por conta do efeito chicote. Porque quando há o acidente em colisão frontal ou traseira, que é o mecanismo de funcionamento do encosto de cabeça, nós temos uma hiperflexão do pescoço e uma hiperextensão do pescoço, que é o movimento para frente e o movimento para trás, respectivamente. Tem uma altura, né, do encosto de cabeça. Isso, o encosto de cabeça ele deve ser ajustado de forma com que os meus olhos fiquem na metade do encosto de cabeça. A metade dos meus olhos pegue na metade do encosto de cabeça e ele fica uma altura razoável. Né? Para que quando houver esse acidente, caso ocorra o acidente, o mecanismo impeça que haja uma hiperflexão do pescoço de forma que passe os limites e haja algum rompimento, aí, algum dano na medula espinhal ou na cervical. Né? E há casos aí de acidentes que o efeito chicote é tão forte, a pancada é tão forte, violenta, que a pessoa já sai do carro tetraplégica. Você imagine você passar o resto da sua vida sem os movimentos do pescoço até o dedão do pé. Para tomar uma água, você necessita de uma pessoa que cuide. Para coçar o nariz, você tem que pedir para alguém coçar o seu nariz ou fazer uma outra coisa que vocês tenham desconforto, porque você já não tem mais esse movimento. Né? E o encosto de cabeça promove essa segurança. Aproveitando a questão do nosso desconhecimento, você já falou da questão da reciclagem, que é super importante. Eu tive contato com o pessoal do Núcleo de Psicologia da Universidade Federal do Paraná, que faz um trabalho junto ao Detran, e eles têm alguns levantamentos que são bem curiosos, por exemplo, com relação aos radares. Eu tive conhecimento de que quando se trata de radar, o motorista ele sempre põe a culpa no radar, sendo que em todas as vias existe uma placa com a indicação da velocidade da via. Mesmo assim, o motorista ele não respeita a indicação da placa e coloca a culpa no radar. A gente sabe, infelizmente, nas estradas, a gente transitando, viajando, a gente percebe, e isso aí são dados oficiais, que a grande maioria dos acidentes nas estradas acontece pelo excesso de velocidade. Perfeito. Como é que você já citou aqui N situações, né, de lesões que podem acontecer gravíssimas, mortes. Como é que a gente pode fazer para conscientizar esse motorista a andar a 110 por hora, o caminhão a andar a 80 por hora, porque sabe que é um veículo pesado, ele não vai conseguir frear. Muita gente se confia nos equipamentos de segurança, a gente também vai falar nisso, no ABS, por exemplo, se confia, só que esquece que o carro não está completamente sob o controle dele e ele tem os fatores externos, quais são? O asfalto, a sujeira do asfalto, uma curva, uma chuva. Perfeito. Existem N fatores que influenciam na ocorrência de um acidente. Como é que a gente vai dizer para esse motorista, quanto mais devagar ele andar, maior é o controle que ele vai ter do veículo e menor vai ser a margem de risco que ele vai correr? Você sabe, Everton, que hoje o mundo está em constante mudança, né? Mas isso não é novidade para ninguém, que o mundo está em mudança. Mas a velocidade da mudança é o que espanta, né? E as pessoas estão correndo atrás dessas mudanças. E isso interfere em tudo. Seja numa vaga de estacionamento que você quer essa vaga de qualquer forma, nós temos as manias nossas enquanto pessoas e transferimos essas manias no trânsito também. Por exemplo, você tem no teu trabalho, de repente não tem uma vaga de estacionamento, você sempre para naquela vaga, que é o de uso comum. Aí você vai trabalhar em determinado dia, tem um outro carro parado naquela vaga, pronto. Pô, quem que parou na minha vaga? Entende? Mania e possessão. Mania e possessão. Isso se transfere também, Everton, nas rodovias e em vias
que permitam aí um desenvolvimento maior de velocidade também. O espaço, as pessoas querem chegar mais rápido no destino, querem resolver logo aquilo de uma maneira assim impressionante. Né? E os acidentes ocorrem justamente por isso. Porque nessa pressa, nesse anseio da pessoa querer resolver o problema dela e não se preocupar com o coletivo, né? E, em hipótese alguma, o seu bem individual deve se sobrepor ao bem comum, bem coletivo, nenhuma. As pessoas não entendem isso, infelizmente. Aí que ocorrem os acidentes. Principalmente aí em rodovias, acidentes fatais que poderiam ser evitados por um pouquinho mais de paciência. Daquele motorista que sabe que não vai ter condições de efetuar uma ultrapassagem com segurança, mas mesmo assim ele vai naquele famoso vai que dá. O outro lá segura para mim concluir o que eu tenho que fazer, mas muita gente não pensa assim. Dirigir defensivamente é uma questão bacana de se pensar, porque muitos não dirigem defensivamente, muitos dirigem ofensivamente, que é uma agressão na condução do veículo, ao dirigir o veículo. Eu utilizo aquele veículo para agredir, ao invés de me defender, no bom sentido, me defender no sentido de que eu utilize aquele veículo para evitar acidentes. E o que acontece? A imprudência, a negligência, a imperícia, que são os fatores aí que causam um acidente de trânsito, se acumulam e aí é inevitável, aí ocorre mesmo um acidente. Bom, Larson, a gente percebe, andando pelas estradas, o desgaste dos caminhões principalmente, porque são veículos que rodam o dia todo, a noite inteira, e são veículos que requerem uma manutenção constante, metódica, minuciosa, porque um acidente com um caminhão é um transtorno. Ultimamente a gente tem visto aqui no estado do Paraná, os acidentes que aconteceram tiveram N vítimas. É um acidente que teve mais de 10 vítimas num acidente só. E o interessante é que, se você parar aqui para dar uma olhadinha, o Larson está segurando uma peça, e o nosso objetivo justamente é mostrar o que é isso daí, e o Larson vai explicar para a gente o que é isso e quais são as consequências que isso causa numa simples viagem que você e eu estivermos fazendo, e de repente aparece uma peça dessa na nossa frente voando. Conta pra gente, Larson, o que é essa peça aí? Então, Everton, se me permitem mostrar para vocês, isso aqui é uma peça que chama campana de freio ou panela de freio. Tá? É nessa peça que há o atrito, né, há a fricção da lona de freio do caminhão para que haja aí a parada. É como aquela panela de freio do carro. Quando não é freio a disco, é a panela só que do tambor carro. De freio traseiro. Tambor de freio. Né? As pessoas usam essa panela de freio aqui do caminhão para fazer churrasqueira, inclusive. Né? E essa peça aqui tem sido a responsável aí por ceifar muitas vidas aí em rodovias, Everton. Porque ela é uma peça, você veja pelo tamanho, ela dá 10% de tamanho de uma peça inteira, e essa peça pesa de 4 a 5 quilos. Ela é um ferro fundido, né? E ela tem algumas rachaduras aqui, algumas irregularidades que foram causadas aí pelo destempero do material. Né? Então, ferro fundido, aquecido, de repente o caminhoneiro pega aí uma poça de água, uma chuva torrencial, essa peça quente, né? Há o choque térmico e acaba se desgastando, fora o excesso de peso do caminhão também, que vai desgastando essa peça, e essa peça, se não houver a manutenção devida, ela vai se quebrar e vai se soltar. Isso aqui é um pedaço de uma peça que eu achei numa rodovia, né, que eu recolhi do asfalto para trazer e carregar comigo. A gente, inclusive, vai mostrar algumas fotos que o Larson trouxe para a gente. Isso. De veículos que foram atingidos por uma peça dessa que vem voando. Vem voando. Ela sai do compartimento de freio, né, numa velocidade e numa pressão enorme. O que acontece? Isso aqui em direção ao veículo, somada à velocidade do veículo, pegou numa pessoa, atingiu uma pessoa 100% de óbito. Não temos, assim, dizer que a pessoa foi atingida e não se machucou a ponto de continuar viva ainda. Né? Vocês vão verificar pelas fotografias os estragos que faz no carro, imagina numa pessoa. Você chegou a fazer alguma estatística, um levantamento, um número de vítimas aqui no estado? Você chegou a... Você sabe que nós não temos assim um número oficial, porque isso aqui muitas vezes
é tido como um choque acidente. com um objeto. Um acidente, assim, mas não temos uma estatística. Mas eu posso te dizer que ela ocorre com uma certa frequência, assim, preocupante. Você diria que não é interessante, então eu vejo muita gente transitando, por exemplo, para pegar uma carona, entre aspas, ficar atrás de um caminhão. Exatamente. Não é um bom negócio. Não é um bom negócio, porque ela se solta justamente praticamente dos eixos traseiros, que é a maior incidência. Ela se solta, ela se parte, se quebra e vem em direção ao veículo que está colado atrás. Né? Nós temos casos que já atingiu caminhões também, que é um pouquinho mais alto, mas a peça quicou no asfalto e acabou indo tão alto que pegou o motorista do caminhão, que fica um pouquinho mais alto do que o asfalto. Né? Essa peça também pode se soltar quando eu estou transpondo um outro veículo. Né? Eu posso estar indo aqui, o caminhão está vindo em sentido contrário, e essa peça se solta e me atinge em sentido contrário. Né? Então a gente tem que ter um cuidado, manter uma distância de segurança que me dê a condição de fazer o desvio ou de me manter protegido nesse sentido. Bom, tem uma outra área que o Larson ele é especialista, que é a questão de transporte de produtos perigosos. A gente transita aí pelas estradas e a gente não tem noção do que está sendo transportado num caminhão daquele. A gente estava aqui conversando, e eu já quero que você inicie já falando desse ponto. A gente sempre pensa em produtos perigosos, eu pelo menos faço uma associação direto com o inflamável. Né? Então o caminhão virou, aquele é inflamável, vai pegar fogo. É a primeira associação que a gente faz. Perfeito. Mas eu queria que você falasse da questão do gás, que eu achei muito interessante que você falou. Então o caminhão virou, ele está transportando ali um gás, e você falou da questão do isolamento, que a gente não tem a menor noção. Então a gente sabe qual é a distância que eu tenho que manter desse veículo? Utilizo o extintor, não utilizo? O que eu faço? E quais são as regras básicas para você bater os olhos e saber mais ou menos o que está acontecendo ali? Perfeito. Importantíssimo esse espaço, essa colocação, Everton, porque a maioria das pessoas não sabe que está sendo carregado aí ou transportado em nossas rodovias. Né? A indústria química hoje tem crescido vertiginosamente aí por causa dos aparatos, né? Inseticidas, combustíveis, enfim, tudo quanto é tipo de produto. E invariavelmente esses produtos terão que ser transportados de alguma maneira, seja a granel ou fracionados, líquidos ou sólidos. Né? Como você houvera dito, existem aí classes de produtos perigosos. Você citou líquido inflamável, né? Mas nós temos 9 tipos de classe. Nós temos da classe 1, que são explosivos, da classe 2, que são os gases, da classe 3, que são os líquidos inflamáveis, da classe 4, que são os sólidos inflamáveis, da classe 5, que são substâncias oxidantes, que alimentam uma chama, né? Da classe 6, que são substâncias tóxicas, da classe 7, que são substâncias radioativas, da classe 8, que são substâncias corrosivas, e da classe 9, que são substâncias perigosas diversas, que não há uma classificação específica, mas há um enquadramento específico. E muitas vezes nós não conhecemos a nomenclatura dessas plaquinhas que tem nos caminhões para indicar o que está sendo transportado. Né? Existe um painel de segurança, nós temos a fotografia, nós vou passar daqui a pouquinho para vocês, vai ser passado, que é o painel de segurança que vai me dizer o que aquele produto está sendo transportado, que tipo de produto que aquele caminhão está transportando. É o painel de segurança que me diz uma placa alaranjada com uma numeração em cima e outra numeração embaixo. A numeração de baixo é o produto, que é o número da ONU, Organização das Nações Unidas. São classificados mais de 3.500 produtos atualmente químicos perigosos no mundo. Então não é 1, 2, 3, 4, 5, não, são mais de 3.500 produtos perigosos classificados atualmente. E nessa plaquinha vai estar descrito ali a nomenclatura e o produto. No caso que você citou, desse gás, digamos aí, na fotografia está aparecendo para a gente 2, 6, 8 em cima e 1.005 embaixo. 2 é de gás, 6 tóxico e 8 é corrosivo. E embaixo 1.005 é amônia. Amônia anidra. Anidra porque não tem água na composição, ela é pura. Então um caminhão de amônia, se porventura tombar e tiver um grande derramamento desse material, desse produto tóxico, desse gás tóxico,
Dependendo das condições de vazamento e de condições de volume de pessoas, que não há aí uma propagação aí eficaz desse gás, a área tem que ser isolada de 9 a 10 quilômetros ou 11 quilômetros em todas as direções. Porque você inalar o gás amônia mais de 10 ou 12 minutos vai te causar lesões irreversíveis. Porque é um gás tóxico e corrosivo. Suas vias aéreas, sufocamento, né? Vai morrer aí por conta de uma intoxicação gravíssima. Mas será que nós estamos preparados para evitar essa situação? Derramar um produto perigoso, 10 quilômetros é chão. Será que dá tempo de avisar todo mundo que está vazando e vai chegar o gás até a sua casa? Acho que é bem interessante, que acontece com muita frequência, e eu acho isso um tremendo absurdo, é que quando acontece um acidente, muitos motoristas param para ir lá para ver o que aconteceu. Exatamente. Ou seja, não chamam, não aciona a Polícia Rodoviária Federal, Defesa Civil, são os responsáveis por aquilo. Se você ligar no 191, você tem toda a Polícia Rodoviária Federal, no caso numa via federal, vai ter esse procedimento, isso é protocolo. Exatamente. Então eles vão fazer isso. E a gente percebe muitos curiosos, ou seja, você está correndo risco de morte ali, né? Você pode estar inalando um gás que você não tem nem noção de que está fazendo isso, que está sendo vítima, e você vai colocar a tua vida em risco pela tua própria curiosidade. Exatamente. Sem contar que você também, numa outro tipo de situação, né, voltando à questão do combustível, que aconteceu aqui no estado do Paraná recentemente, que teve o vazamento de combustível, e esse combustível o que fez? Pegou fogo, os carros explodiram. Uma tragédia, vários mortos, ou seja, temos que deixar de ser curiosos também. Quando a gente não conhece, a gente tem que chamar quem conhece e ser o especialista para lidar com aquilo. Nós tivemos casos, Everton, inclusive, de pessoas que chamou o corpo de bombeiros dizendo que tinha um caminhão pegando fogo, um caminhão de produto perigoso pegando fogo. O bombeiro foi lá com um caminhão-pipa atender essa situação, né? A Defesa Civil foi atender, e chegou lá, esse produto não poderia, em hipótese alguma, ser misturado com água. Imagina, então era melhor deixar pegar fogo, porque se eu jogar água para conter aquela chama, vai causar um problema muito maior. Então a pessoa que chamou, louvável a atitude dela ter chamado o socorro, né, os órgãos responsáveis, mas não se atentou. O que adiantou chamar e o produto ficou, né, perigosíssimo e causou esse transtorno. Foi uma excelente iniciativa, mas ineficiente. Exatamente. Então é importante conhecermos as definições aí, e você tem dado aí essa oportunidade para que nossos telespectadores aí possam ter mais esse conhecimento. Então, Larson, o canal E-Cidadania agradece a tua participação. Para quem não sabe, o Larson ele é extremamente requisitado, ele trabalha no Detran, como a gente já falou, ele é instrutor, ele é professor no Detran, reciclagem, instruir novos motoristas, faz palestras sobre todos esses assuntos aqui, ele fica 2 horas falando sobre todos esses temas de forma bem minuciosa, traz várias fotos, informações e números. Então, se você quiser convidar o Larson aí para fazer uma palestra na sua empresa, para que ele trate dessas questões, que são também questões relativas à segurança e trânsito, como você bem falou, não é só quem tem carro, quem anda de ônibus é trânsito, quem é pedestre é trânsito, e a gente precisa desse conhecimento. E essa reciclagem que a gente precisa, o Larson ele faz isso com maestria, ele domina o assunto, é uma palestra muito agradável, a gente realmente sai de lá muito feliz de ter aprendido tanta coisa. Então, Larson, se você quiser deixar o teu contato, para as pessoas entrarem em contato com você e te convidarem para a palestra, para uma reunião, uma demonstração, fica à vontade. Okay. O Detran tem a Coordenadoria de Educação e Projetos Educativos de Trânsito. Qualquer contato, qualquer solicitação pode ser feita diretamente no e-mail que eu vou passar, que é educação@detran.pr.gov.br. Vai aparecer aí na tela. E requisitando e tendo espaço na agenda, né, Everton? E graças a Deus temos tido várias oportunidades. Estamos lá para ajudar a salvar vidas. Excelente. Tá bom? Larson, muito obrigado novamente. Eu que agradeço. O Larson vai voltar
em outras oportunidades para a gente tratar de outras questões que já ficaram pendentes aqui, o tempo não permite. Mas muito obrigado. Agradeço você que nos acompanhou. Canal E-Cidadania fica por aqui hoje. Se você gostou do nosso conteúdo, peço que você curta o nosso canal e assim você estimula a gente a produzir cada vez mais e trazer matérias cada vez mais interessantes para toda a sociedade. Um abraço.